Bom, e a gente começa a edição já indo direto para o Salão Verde com a Carolina Nogueira, fazer uma previsão do plenário para essa semana, Carol. Pois é, Mariana, a prioridade absoluta da semana é esse projeto que trata, então, da possibilidade que a Petrobras possa vender até 70% dos campos de pré-sal para a exploração de outras petroleiras. O texto principal já foi aprovado, faltam os destaques. A dúvida é se vai haver quórum para essa votação, com o Brasil inteiro só falando em Copa do Mundo. A gente vai dar uma olhadinha nesse assunto com a repórter Dini Moraes. Faltando apenas 2 semanas para o período em que tradicionalmente começa o recesso parlamentar de julho, tanto representantes do governo quanto lideranças da oposição concordam. Fica cada vez mais difícil garantir as votações no plenário Ulisses Guimarães, principalmente quando a proposta é polêmica, como é o caso das sugestões de mudança ao projeto que permite à Petrobras repassar à iniciativa privada até 70% dos barris de petróleo do pré-sal que recebeu da União. Vai reforçar o caixa do governo, que está precisando realmente de recursos para os investimentos, tanto na área da saúde, educação e na área da infraestrutura. Mas nós temos um complicador que, para o Nordeste, a questão dos festejos juninos e os festejos de São Pedro, que só vão terminar lá para o dia 2 de julho. Então aí nós vamos ter aí um tempo muito curto, entre 2 de julho e 17, para votarmos essas matérias. O semestre acabou aqui na Câmara, felizmente ou infelizmente. Se a gente for olhar, tem muitos temas que são ruins para os brasileiros, são ruins para os trabalhadores, são ruins para os agricultores, que é melhor não votar. Então, quando se fala desses temas que são polêmicos, por exemplo, a questão de trocar nome de fitossanitário, de agrotóxico, etc. e tal, umas pautas que não somam, que não melhoram a vida de ninguém. Na minha avaliação, são mais 2 semanas nessa casa, um esforço grande por parte dos presidentes da casa, tanto do Senado como da Câmara, mas eu diria que a safra que era para ter sido feita já foi colhida. Precisamos acertar a pauta da Câmara até o início do recesso, que é meados do mês de julho. Temos ainda a LDO, temos outros projetos para serem votados. Então o presidente Rodrigo Maia está atento a isso tudo. Há também as movimentações da pré-campanha eleitoral. Tudo isso cria um quadro de dificuldades para avançar matérias e por isso que umas vão e voltam, como por exemplo o projeto, que é um projeto de lei complementar, precisa de 257 votos favoráveis das regras para a criação de novos municípios. Outra matéria que aguarda na pauta do plenário é a que permite a venda de distribuidoras da Eletrobras no Norte e Nordeste. A oposição garante que não vota e, se votar, não passa. O governo admite a dificuldade, mas espera ao menos iniciar a discussão. A expectativa é de que haja pelo menos o debate. Se não for possível se colocar de votação, se debata, mas é um assunto difícil de ser aprovado nesse momento. É uma pauta complicada. Você sabe que as geradoras de energia, assim como as distribuidoras de energia, têm uma dificuldade muito grande hoje de conseguir sobreviver. Essas que são hoje ativos do governo federal, elas já foram ativos do governo do estado, dos governos estaduais, de diversos governos estaduais. A União encampou e passou para a responsabilidade do sistema Eletrobras. Nós já tiramos de pauta todo o sistema Eletrobras, mas eles querem agora vender as distribuidoras. Evidentemente que nós vamos debater, mas para nós da oposição, nós não votaremos em matéria que retire direitos. Segundo, jamais as privatizações. Nós estamos às vésperas de uma eleição. Por que tentar votar essas matérias que não trazem qualquer benefício para a sociedade brasileira? Os deputados já começam a chegar aqui em Brasília, então, para as votações essa semana. Quem já está aqui com a gente é o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, a gente viu aí vários deputados falando de uma expectativa de pouca, com muita dificuldade de votação ao longo dessa semana. O senhor concorda com isso? O senhor acha que esses 2 projetos, tanto o da Petrobras quanto da possibilidade de privatização das distribuidoras da Eletrobras, isso pode avançar de alguma maneira essa semana? Olha, parece que o Temer tem pressa em pagar uma conta. Porque é um governo fraco. Afinal, vai ter eleições esse ano.
por que ele insiste tanto em entregar o maior patrimônio do Brasil para as petrolíferas do mundo, que é a Petrobras? E agora ainda queria a Eletrobras, que nós conseguimos segurar, mas as suas distribuidoras ele quer também pedir licença para tratar com urgência esse tema. Bom, o que é urgente para o país, Temer? É que possa ter emprego, que o colono possa plantar, que não se aprove políticas para ter mais veneno nas nossas lavouras. Isso que é urgente. E não esses projetos que destroem o Brasil, submetem o Brasil para ser um quintal dessas grandes petrolíferas e ricos do mundo. Então, nós estamos aqui. Eu vim aqui para segurar, para fazer obstrução, porque eu quero defender o Brasil. E entregar a Petrobras, entregar o refino, significa pegar o nosso insumo, que é o nosso petróleo que nós temos, para as petrolíferas do mundo fazerem diesel, gás, combustíveis, a tecnologia deles, o emprego deles e nós pagando caro. Não é possível. Então, eu vou fazer de tudo para obstruir, para esses projetos nocivos para o Brasil não passarem. Ainda precisa ser analisada a LDO antes do início do recesso. O que o senhor acha que pode ser de fato votado até lá, até o início do recesso parlamentar? Nós tivemos sessão no Congresso semana passada e não conseguimos votar os pontos porque o governo não faz o debate. Mal e mal o projeto entra na ordem do dia hoje e já quer votar no mesmo dia. E, inclusive, retirando recursos, pasme, nós estamos no teto dos gastos. Então, o governo está cortando, aliás, a palavra que ele consegue conjugar melhor é vender, cortar e diminuir. E deveria ser o contrário, deveria ser aumentar recursos, incluir pessoas, incluir programas. Então, o orçamento que a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os PLNs, que são os projetos de lei que eles mandam, eles todos vêm com menos recursos para programas sociais. Por isso que tem menos jovem na faculdade, por isso que tem menos recursos para os hospitais e por isso que tem menos recurso para investimentos. Deputado, e hoje a Comissão de Trabalho vai abordar um assunto que é a reforma trabalhista, que foi aprovada no ano passado, agora está fazendo mais ou menos um ano da aprovação aqui na Câmara dos Deputados, a terceirização. O que o senhor espera discutir durante esse seminário que começa hoje? O Temer conseguiu colocar o Brasil na lista suja da OIT, da ONU. Porque o Brasil não estava entre os 24 casos de maior violação de direitos. E na Conferência Internacional, os peritos da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, avaliaram isso. Então tem uma precarização no mundo do trabalho, tem um aumento do desemprego e tem dificuldade de organização sindical. Quer dizer, você está tirando de fato direitos. E foi exatamente esse o nosso desejo quando nós propusemos para a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público fazer esse seminário. Nós aprovamos, eu quero agradecer aos colegas deputados que aprovaram, então é um seminário da Casa, né, da Comissão do Trabalho, e nós queremos avaliar esses três grandes aspectos. A consequência desses 6 meses, 6, 7 meses da entrada em vigor, que entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado, a reforma trabalhista do âmbito da economia, porque ela tem prejudicado, o governo dizia que ia aumentar o emprego, que ia melhorar a economia e que ia dar estabilidade jurídica e segurança. Os três aspectos não deram, então nós vamos avaliar esses três aspectos. Primeiro, o reflexo na economia, o segundo, na insegurança jurídica e o terceiro, no mundo do trabalho, na área urbana e na área rural. Ambos ficaram precarizados e o desemprego só fez crescer. Então, quem quiser acompanhar esse debate sobre a reforma trabalhista, começa daqui a pouquinho o seminário, deputado. Isso, daqui eu estou indo para lá, inclusive, é no Nereu Ramos, mas nós também teremos redes sociais, né, as pessoas podem acompanhar, mas é importante que a gente acompanhe isso, porque no Senado, o senador Paim já está trabalhando o que se chama o Estatuto do Trabalho. Com tanta retirada de direito, nós precisamos colocar algo no lugar. Então, criar um movimento musculoso, né, para termos a revogação daquilo que é tão nefasto para a economia brasileira, para o mundo do trabalho. E, segundo lugar, que a gente possa levar adiante essa ideia do Estatuto do Trabalho, ou seja, esses 117 artigos que foram diminuídos, tirados, né, do povo trabalhador, da CLT, que a gente possa repor com o Estatuto do Trabalho, que o Senado já começou a trabalhar. Obrigada, deputado Bongás. A gente transmite pelo YouTube da Câmara dos Deputados. Mariana. Obrigada, Carol, deputado.